2.28 Sword Golf Magic. Capítulo 126 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Por um tempo, Shang apenas permaneceu no local, pensando. Não deixe meu passado arruinar meu futuro, Shang repetiu para si mesmo em sua mente. Para Shang, essas palavras tinham um significado profundo. Quando ele pensou nessas palavras, a noite com os bandidos voltou. Meu passado. Shang sentiu que a maga da água estava certa em basicamente tudo o que ela disse. Mas, ao mesmo tempo, Shang também sentiu que suas palavras eram um pouco simples demais. A crueldade ainda é uma necessidade neste mundo. Não lidar com as ameaças pode torná-las ainda maiores no futuro. Deixando o campo de batalha no campo de batalha, hein? Não tenho certeza se existe um lugar que não seja um campo de batalha neste mundo. Os professores dizem que a academia é segura, mas é realmente segura? Não houve casos de alunos morrendo para outros alunos? Não acredito nisso. Shang olhou para o lugar onde o estudante inconsciente acabara de estar. No entanto, ele era realmente uma ameaça. Não arrisquei a ameaça se tornar ainda maior ao tentar me livrar dessa pequena ameaça. Antes de minhas ações, ele poderia ser a única ameaça, e sua ameaça era minúscula. No entanto, e a família dele? Se o filho deles tivesse recebido algum dano permanente, eles não procurariam a vingança. Então essa pequena ameaça não teria se tornado uma ameaça maior? Por um tempo, Shang tentou entender seu novo entendimento. Após a noite dos bandidos, a mente de Shang se concentrou em lidar com todas as pequenas ameaças para impedir que ameaças maiores aparecessem. Mas hoje, o método de Shang de lidar com pequenas ameaças quase convocou uma ameaça muito maior. É certo lidar sempre com ameaças menores? Silêncio. Sim, obviamente é, mas o que significa lidar com uma ameaça? A ameaça já havia sido tratada depois de feri-lo gravemente. Nesse ponto, ele não era mais uma ameaça. Afinal, ele provavelmente nunca planejou realmente me matar. Ele é apenas uma criança que cometeu um erro. Assim como eu, ele tem muito tempo para aprender sobre as consequências de suas ações. Ensinar-lhe uma lição era o curso de ação correto, mas quando a lição ia longe demais, causava problemas para mim. No final, não consigo olhar apenas para a pessoa à minha frente, mas também para os arredores. Matá-lo só teria consequências negativas para minha vida. Preciso aprender a diferenciar os diferentes tipos de ameaças e seus perigos. Depois de um tempo pensando, Shang se virou e lentamente agarrou seus 2 sacos de besta. Preciso prestar mais atenção no futuro. Preciso estar atento às consequências de minhas ações. Desta vez, consegui sair dessa confusão porque um estranho interveio. No futuro, estou fadado a entrar em uma situação em que não haverá ninguém para me impedir de perder o controle. Perdi o controle e tenho que aceitar que perdi o controle. Mesmo que minhas ações tenham parecido corretas naquele momento, elas não foram corretas em retrospecto. Eu não sou insensível, e tenho que ter em mente que a raiva pode atrapalhar meu julgamento. Shang entrou no prédio e foi para seu quarto. Depois de colocar os 2 sacos de animais no chão, Shang sentou-se em sua cama, apenas olhando para o chão com as sobrancelhas franzidas. Sua mente voltou à calma com velocidade surpreendente. Era quase como se o incidente não tivesse ocorrido. A imagem do rosto esmagado embaixo dele gritando por sua mãe voltou por um instante, mas a mente de Shang rapidamente afastou. Preciso estar mais atento ao meu futuro. Não posso arruinar meu futuro com ações cometidas no calor do momento. A imagem voltou, mas Shang a afastou novamente. Eu preciso estar no controle de mim mesmo. A imagem voltou e desapareceu novamente. Eu preciso estar sempre no controle. A imagem voltou e foi afastada novamente. Shang ficava repetindo para si mesmo que tinha que permanecer no controle. A imagem sempre voltava, mas Shang sempre a afastava. Aquele não era mais ele. Ele estava no controle de si mesmo. Este era seu novo passado. Ele não perderia mais o controle. Ele deixaria o passado no passado. Shang continuou empurrando a imagem para o fundo de sua mente.
Ele não permitiria que isso arruinasse sua vida. Chang permaneceu sentado em sua cama por um tempo. De repente, Chang foi tirado de seus pensamentos quando sentiu um cheiro nojento. Ele franziu as sobrancelhas e olhou para a origem do cheiro. Um dos dois sacos de besta. Chang abriu e olhou para dentro. Todas as orelhas do pesticate começaram a se decompor, o que era o motivo do cheiro horrível. As coisas se decompõem tão rápido neste mundo. Algo assim leva vários dias na Terra, pensou Chang. Bem, eu estou em um mundo diferente. Eu deveria esperar que algumas coisas fossem diferentes. De qualquer forma, eu deveria lidar com essas coisas. Chang pegou o saco da besta, deixando outro na sala. Então, Chang saiu de seu quarto e foi para o mercado. Enquanto ele caminhava para o Exchange Hall, todos os alunos à sua frente saíram do caminho. Não se sabia se era por causa das ações de Chang ou do cheiro. Chang não percebeu suas ações. Ele estava caminhando para o Exchange Hall como uma máquina. Eventualmente, Chang chegou ao Exchange Hall e foi até um dos balcões. Chang colocou o saco da besta no balcão. Orelhas de gato praga, tentáculos de milípede do pântano e cobras que desaparecem, disse ele. A pessoa atrás do balcão era um guerreiro do General Stage e olhou para o saco da besta com desgosto. Por que você não trouxe isso antes? Ele perguntou com aborrecimento enquanto abria o saco. Quando o saco se abriu, um líquido nojento misturado com todos os tipos de coisas podia ser visto. No entanto, as orelhas do pesticate e os sensores do Swamp Millipede ainda eram visíveis. Eu só os matei esta manhã, disse Chang. O balconista bufou. Esta manhã? Ele perguntou com aborrecimento. Você acha que as coisas apodrecem tanto em apenas um dia? Isso tem pelo menos 4 dias. Sword Golf Magic. Capítulo 127. Pelo menos 4 dias. Chang perguntou em estado de choque. 4 dias. De acordo com a memória de Chang, ele havia matado as feras apenas esta noite. Claro, ele teve aquele desentendimento com essas 3 crianças e depois passou algum tempo em seu quarto. Mas nem mesmo um dia inteiro deveria ter se passado desde então. Foi o efeito de seu Darkness Mana. Não, ele não sentiu nenhum Darkness Mana vindo das partes. Foi apenas decomposição. Só havia uma explicação que fazia sentido. Estou no meu quarto há 3 dias inteiros, talvez 4. Chang pensou enquanto olhava para o chão. Mas não faz tanto tempo. Só pensei nessa imagem por algumas horas. A imagem voltou naquele momento. O rosto sem traços. Uma poça viscosa de sangue onde deveriam estar as feições. Chang imediatamente empurrou para o fundo de sua mente. Eu estou no controle dos meus pensamentos. E você? Chang foi tirado de seus pensamentos quando olhou para o balconista à sua frente. Eu sou muito bom em lembrar rostos. Eu não vi você antes. Quando você entrou? Ele perguntou com aborrecimento. Entrei há alguns dias. Eu estive aqui uma vez antes, mas conversei com outra pessoa naquela época, Chang disse distraidamente. Esta é a primeira vez que você trouxe cadáveres de feras? O cara perguntou. Chang assentiu. Então, o cara suspirou. Ouvir. Temos uma data limite para cadáveres. Não é permitido passar mais de 48 horas após a obtenção das peças, explicou. Por alguma razão, Chang não estava tão chocado ou perturbado. Ele tinha acabado de ouvir que quase toda sua noite de caça se tornou inútil. No entanto, por alguma razão, não parecia tão importante para ele. Ele viu isso apenas como um pequeno inconveniente. A razão dessa política é a manipulação do mercado, explicou o cara. Você provavelmente já notou isso antes, mas os preços de diferentes cadáveres mudam com base na demanda. Por causa disso, é teoricamente possível esperar alguns dias para entregar seu saque se você acha que o preço vai subir. Não toleramos isso, e é por isso que essa regra está em vigor. 48 horas é o máximo que você pode esperar, e todos nós somos muito experientes em contar a hora da morte de uma fera. Se não tivermos certeza se algo cai dentro da janela de 48 horas, você tem que mostrar prova de que ainda está dentro das 48 horas,
o que é quase impossível. O balconista suspirou novamente. No entanto, como o preço dos pesticates caiu em comparação com 3 dias atrás, e como você obviamente é novo, vou abrir uma exceção desta vez, mas esta será a única, disse o homem. O homem olhou para Chang, esperando que ele mostrasse uma expressão de surpresa positiva. Mas Chang simplesmente não reagiu. Era como se ele nem estivesse ali. Você ouviu o que acabei de dizer? O homem perguntou com um pouco mais de força. Oh, Chang disse enquanto seus olhos recuperavam o foco. Sim, eu ouvi. Exceção única, disse ele. O homem franziu as sobrancelhas. Um agradecimento seria apreciado, disse ele. Oh, sim, obrigado, disse Chang. Desculpe, estou distraído agora. Eu acho que estou lidando com alguma coisa. Não tenho certeza. O homem apenas suspirou em aborrecimento. Me siga. Não estou revisando as peças dentro do Exchange Hall. O fedor é muito forte. Chang apenas assentiu distraidamente enquanto seguia o balconista como um robô. Os dois saíram pelos fundos para uma área aberta cercada por paredes altas e grossas. Quando Chang chegou, ele não podia mais se distrair com seus pensamentos, já que estava distraído com outra coisa. O fedor. O fedor absoluto, puro e abominável. Na frente de Chang havia montes de orelhas, todas elas de pesticates. Eles estavam todos em vários estágios de decomposição. Esta era a fonte do fedor. Milhares de orelhas de pesticates se decompondo em uma área fechada. Chang quase teve que arremessar, mas conseguiu se manter sob controle. As orelhas estão inutilizáveis, disse o homem enquanto despejava o conteúdo do saco do animal em um local relativamente limpo. Não estamos caçando os pesticates por causa de seus recursos, mas por causa de seus números. Como você pode ver, o número de pesticates é insano. Você pode imaginar o que acontecerá se pararmos de caçá-los. Já que Chang não estava mais distraído, ele realmente conseguiu ouvir as palavras do cara. Tantas orelhas, cada par representando um gato de peste morto. Quantos pesticates estariam vagando por aí se todos os que morreram para os alunos ainda estivessem vivos? Em climas mais frios, os pesticates só acasalam uma vez por ano devido às estações, mas realmente não temos estações fortes aqui, explicou o homem enquanto jogava um par de orelhas após o outro em uma colina. Por causa disso, os pesticates são um problema especialmente forte aqui. Sem o frio inibidor, eles se multiplicam o ano todo. Devido a seus números, seus cadáveres também são quase inúteis. Há uma abundância de cadáveres de pesticat, muitas vezes maior do que a demanda. Por causa disso, pesticates valem apenas um único ponto de contribuição. Isso dissuade os caçadores de caçá-los. Afinal, eles não recebem basicamente nada. É por isso que vocês alunos têm que matá-los. É muito caro pagar caçadores externos o suficiente para fazê-los realmente caçá-los. A maioria nem se daria ao trabalho de se abaixar para pegar uma moeda de ouro. Pesticates atingem a maturidade em questão de dias, e é por isso que temos que continuar caçando-os todos os dias do ano. 126. O homem disse de repente. Chang olhou para a pilha pela qual o homem havia passado e notou que todas as orelhas do pesticate não estavam mais nela. 126 orelhas ou pares? Chang perguntou. Você não contou? O homem perguntou com um pouco de aborrecimento. Na verdade não, disse Chang. São pares. Você matou 126 pesticates e, pelo que parece, fez tudo em um dia, disse o homem. Surpreendentemente, sua voz havia parado de ser irritada. Isso é bastante impressionante, disse ele. Você parece ser muito experiente na caça. Obrigado, disse Chang. Depois disso, o homem agarrou as antenas dos centopeias do pântano. Em comparação com as orelhas do pesticat, os sensores dos Swamp Millipede são realmente úteis. Infelizmente, a decomposição é muito avançada. Você receberia 3 pontos de contribuição por tateador em circunstâncias normais, mas não posso aceitá-los. Só posso lhe dar a recompensa por matá-los.
Shang assentiu. O homem examinou as antenas e as contou. 18 milípedes do pântano, disse ele. Agora, restavam apenas 2 pequenos cadáveres. O homem olhou para eles com uma expressão de avaliação. 2 cobras desaparecidas, disse ele. Infelizmente, os cadáveres também estão em más condições. Você estaria recebendo 100 pontos de contribuição por cadáver normalmente. Está tudo bem, Shang disse enquanto olhava para o lado. Foi minha culpa por esperar tanto tempo de qualquer maneira. Depois de olhar um pouco para as antenas de Vanishing Snacks, o cara suspirou e jogou as antenas no monte de orelhas. O que você faz com os cadáveres decompostos? Shang perguntou. Fertilizante, disse o homem. Ajuda muito na linha fazenda. O homem se levantou e jogou as 2 Vanishing Snacks em um buraco na borda da área. Depois disso, ele gesticulou para Shang segui-lo de volta ao Exchange Hall. Os 2 chegaram rapidamente e o balconista registrou tudo. 126 gatos de pragas. No momento, eles valem 20 pontos de contribuição. São 2.520 pontos de contribuição. 18 Swamp Millipedes sem antenas. O preço é sempre estático de 50 pontos de contribuição. São 900 pontos de contribuição. 2 cobras desaparecidas. São 4.000 pontos de contribuição. Total, 7.420 pontos de contribuição. Me dá seu emblema, o cara disse. Shang entregou seu emblema. O cara colocou o emblema em um círculo mágico em cima da mesa. Um flash de luz apareceu e o cara devolveu o emblema a Shang. Quer comprar algo com sua nova riqueza? O homem perguntou. Posso dar uma olhada nos seus minérios de posto 2? Shang perguntou. O homem sorriu. Certamente. Quais minérios de posto 2 especificamente? Inicial? Cedo? Meio? Depende do preço, disse Shang. Claro, deixe-me apenas dar-lhe um resumo dos preços comuns para diferentes níveis de minérios de posto 2. Sword Golf Magic. Capítulo 128. Por qual afinidade? Tem preços diferentes dependendo da afinidade, perguntou o cara. Todos os 9 dos puros, disse Shang. Todos os 9? O homem perguntou com as sobrancelhas franzidas. São apenas 8. Uns sem afinidades, 7 afinidades puras. Claro, também há alguns para afinidades mistas, mas isso ainda não chegaria ao número 9. Escuridão e luz, Shang disse, seu batimento cardíaco acelerando. Ele sabia que era arriscado pedir afinidades de luz e trevas, mas tinha que tirar a informação de algum lugar. O homem franziu as sobrancelhas. Parece que você está a par de algumas informações confidenciais, disse o homem com uma voz profunda. Shang não respondeu. Os 2 ficaram em silêncio por um tempo. Então, o homem suspirou. Mutar. Os minérios de nível 2 iniciais têm os seguintes preços. Sem afinidade, 2.000 pontos de contribuição. Afinidade com fogo, terra, vento e água, 2.500 pontos de contribuição. Gelo, relâmpago, afinidade de metal, 3.000 pontos de contribuição. Afinidade de luz, 1.000 pontos de contribuição. Eu não vendo minério de afinidade das trevas. 2 coisas imediatamente saltaram para Shang. Por que o Light Affinity é tão barato? Shang perguntou. Baixa a demanda, disse o homem. O minério Rancone Light Affinity é usado principalmente como uma fonte de luz eficiente. O minério de afinidade leve de posto 2 é usado como um agente de suporte que acelera a cura de ferimentos, mas a maioria das pessoas não está interessada no minério de afinidade leve de posto 2 inicial. Eles querem coisas melhores. E o minério das trevas? Por que você não vende isso? Shang perguntou. Depende do que você quer dizer com você. Você singular ou plural? O homem perguntou. As sobrancelhas de Shang franziram. Singular, disse ele. Não tenho acesso a ele. E no plural? Shang perguntou. Não sei. Acima do meu salário, o homem respondeu. Shang realmente não gostou disso. Ele precisava de minério das trevas, mas o Exchange Hall não o vendia. Além disso,
Shang não ousaria ir até os mercadores e perguntar a eles. Ele estava disposto a falar sobre as afinidades da escuridão e da luz no Exchange Hall, uma vez que eram empregados diretamente pela academia. Os mercadores não. Vender informações sobre os alunos provavelmente era altamente ilegal para os funcionários, mas os comerciantes não estavam sob essa restrição. Este foi um grande problema para Shang. E quanto ao rank 2 inicial? Shang perguntou. Tempos 1,5, exceto para o Lead Affinity. Essa é 2 vezes, disse ele. E o posto médio 2? Shang perguntou. Mesma coisa. Shang fez algumas contas em sua cabeça enquanto pensava. Acho que devo ir para o posto médio 2, pensou Shang. Astor já tem uma arma Lat Rank 2, e ele é claramente alguém muito dedicado à sua arma. Quase todo mundo provavelmente terá apenas uma arma ali ou Middle Rank 2. Se eu quiser treinar minhas técnicas, preciso de uma arma no mesmo nível de todos os outros. Então, eu preciso de uma arma Middle Rank 2. Preciso de 7 unidades de minério para minha arma, mas quero que ela tenha um equilíbrio adequado. Por isso, preciso comprar 8 unidades, 2 para cada uma das minhas afinidades. Isso dá 32.500 pontos de contribuição, e ainda estou perdendo o minério da escuridão. Felizmente, ainda tenho muito ouro, o que significa que não preciso comprar apenas no Exchange Hall. Mas eu ainda preciso manter minha afinidade em segredo. A melhor maneira de conseguir isso é comprar 2 de tudo. Mas isso não é viável com minha riqueza atual. Quanto mais tempo eu não tiver uma arma utilizável, mais tempo eu perco não sendo capaz de treinar minhas técnicas apropriadamente. O homem já havia começado a fazer outra coisa. Ele estava acostumado com alunos que às vezes demoravam vários minutos para tomar suas decisões. Shang estava passando por várias maneiras possíveis de reduzir seu custo. Preciso tornar uma Affinity pública. A única razão pela qual tenho que manter minha afinidade em segredo é por causa das afinidades de escuridão e luz adicionadas. Provavelmente existem algumas pessoas que têm uma afinidade de temperatura, mas ainda deve ser muito rara. Se eu for a público com uma afinidade de temperatura, provavelmente estarei sob o escrutínio de muitos estranhos. Eu deveria ir a público com minha afinidade com o gelo. No entanto, antes de fazer isso, tenho que obter o minério de fogo, escuridão e afinidade com a luz em segredo. Então, irei a público com minha afinidade com o gelo e comprarei o minério. Com isso, eu teria todo o minério de que preciso. Depois de obter o minério de afinidade de gelo, posso atualizar minha arma e todos acreditarão que usei o minério de afinidade de gelo que acabei de comprar. Existe uma maneira de usar o minério Lead Affinity para acelerar o treinamento? Shang perguntou. O homem parou o que estava fazendo e olhou para Shang. Bem, quando falamos sobre essas pedras, geralmente não nos referimos a elas como minério de afinidade leve, disse ele. Shang levantou uma sobrancelha. Elas são conhecidas como pedras de cura e têm notas. As pedras de cura de grau 1 referem-se ao minério de afinidade leve de grau 2 inicial. O grau 2 refere-se ao primeiro grau 2 e assim por diante. Eles geralmente são colocados em uma sala em que você está treinando. A aura de cura das Elling Stones faz com que seu corpo se cure mais rápido, o que permite que você treine com mais risco e mais rápido. Por isso também estão sendo vendidos, explicou o homem. Ninguém vai hesitar se alguém comprar Elling Stones, acrescentou um homem. Shang não mostrou nenhuma reação. No entanto, comprar minério das trevas levantaria muitas questões, disse o homem. Especialmente porque isso é oficialmente contrabando. Contrabando? Shang perguntou. Produtos ilegais. Minério de escuridão pode ser usado de várias maneiras para matar alguém. Uma pedra no fundo do remédio pode retirar toda a força vital do referido remédio. Se alguém depende desse remédio para salvar sua vida e não funcionar, as chances são altas de que ele morra. Usar uma pedra em um líquido com ingredientes compatíveis pode até envenenar alguém. Também é por isso que não os vendo, disse o homem. Você viu os grandes cristais acima dos portões da cidade? Nenhuma pessoa normal pode contrabandear essas coisas. Você teria que ser alguém com muito prestígio,
como um true mage ou um guerreiro commander stage, para contrabandear essas coisas com sucesso. Claro, a maioria deles não correria o risco. O risco é alto demais para essa pequena recompensa. Eles preferem matar uma besta do commander stage. Isso é uma recompensa muitas vezes maior por um risco menor. Você precisaria de alguém desse nível que estivesse disposto a correr esse risco por você, disse o homem. Shang franziu as sobrancelhas. Eu gostaria de comprar 2 pedras de cura grau 3, disse Shang. Claro, disse o homem com um sorriso. Ele caminhou até os fundos do Exchange Hall e voltou com uma sacola marrom. Quando Shang viu a bolsa marrom, seus olhos brilharam. Ele tinha visto várias pessoas receberem suas mercadorias, e elas sempre as recebiam sem esconder. Esse cara estava obviamente ajudando Shang. Os alunos, assim como os professores, obtêm a maior parte de suas coisas conosco, disse o homem. No entanto, todos são clientes, e os clientes não têm acesso às informações de outros clientes. Esta política existe sob a ordem do reitor e somente o reitor pode substituí-la. Quando Shang ouviu isso, seus olhos brilharam novamente. Várias informações dispersas simplesmente se encaixaram. Obrigado, disse Shang depois de pagar. Apenas fazendo o meu trabalho, disse o homem com um sorriso. Shang se despediu e saiu do prédio. Eu deveria recompensá-lo no futuro. Ele deu dicas suficientes para eu saber onde posso conseguir o minério de afinidade das trevas. Só um idiota não seria capaz de combinar as pistas. Sword Golf Magic. Capítulo 129. Shang sentou-se em uma das muitas cadeiras dentro de uma das salas no terceiro andar do edifício principal. Vários outros alunos estavam com Shang na sala, e alguns deles lançaram olhares preocupados para ele enquanto sussurravam para seus vizinhos, que também lançaram um olhar para Shang. Shang tentou ignorá-lo, mas era muito óbvio sobre o que eles estavam falando. Todos os alunos da sala tinham 16 e 17 anos, exceto Shang. Alguns minutos depois, sussurrando, o professor entrou. Ela parecia ter 20 e tantos anos e tinha longos cabelos negros, olhos distantes e distantes. Ela inspecionou todos os presentes e seu olhar se demorou um pouco mais em Shang. Vamos começar a aula, ela anunciou. Todos se acalmaram. Em seguida, a professora Miria iniciou sua aula. Esta tarde, ela estava ensinando a turma sobre a Floresta do Nordeste. Ela falou sobre Swamp Millipedes e Vanishing Snacks, mas acima de tudo, ela falou sobre a empresa Cobra Zone. A Floresta do Nordeste era adjacente à zona da Imperatriz Cobra, e havia uma grande probabilidade de os alunos encontrarem algumas feras de lá na Floresta do Nordeste. Ela falou sobre o clima e como as feras se comportavam. E isso já era para a lição. Havia tanto para aprender sobre a Floresta do Nordeste que não poderia ser coberto em apenas uma lição. Hoje, ela só falou sobre as coisas especiais que alguém poderia esperar encontrar na Floresta do Nordeste. A flora e a fauna locais seriam ensinadas em diferentes aulas. Após o término da aula, vários alunos se aproximaram da professora Miria para fazer perguntas, que ela rapidamente respondeu com o mínimo de palavras possível. Vários minutos depois, todos os alunos haviam saído. Foi quando Shang se aproximou dela. Você tem uma pergunta? A professora Miria perguntou com facilidade praticada. Minha pergunta seria se é seguro para mim falar agora, disse Shang. Os olhos da professora Miria se estreitaram levemente. Siga-me, ela ordenou. Shang e a professora Miria saíram da sala e depois do prédio. Depois de caminhar em direção ao norte, passando por quase todos os campos de treinamento, a professora Miria parou. No momento, Shang e a professora Miria estavam diretamente abaixo da parede noroeste. Pergunte, ordenou a professora Miria. Ninguém pode nos ouvir. Shang respirou fundo. Era isso. Esperava não ter cometido um erro em sua dedução. Eu tenho uma afinidade com a escuridão, disse ele. E por que eu me importaria? A professora Miria perguntou diretamente, como se tivesse visto as palavras de Shang chegando. Porque estamos conectados, disse Shang. Como assim? Ela perguntou friamente.
Você também tem uma afinidade com a escuridão. O que te faz pensar isso? Ela perguntou. Várias coisas, Chang disse antes de começar a organizar seus pensamentos. Quando você inspecionou o cadáver, você disse que estamos conectados. No entanto, você e eu nos encontramos pela primeira vez naquela época. Isso significa que o cadáver lhe contou algo sobre mim. A professora Neria deixou Chang continuar sem interromper. Você até me ajudou muito mais do que se espera de um professor. No entanto, essa não é a única razão pela qual descobri. O balconista do Curio Trinquete também fez um comentário interessante sobre o cadáver. A professora Neria franziu a testa. O que ele disse? Ela perguntou. Eu apenas disse a ele que você me enviou, nada mais. No entanto, quando ele inspecionou o cadáver, ele disse, por sua própria vontade, que esta cobra definitivamente foi morta por você. Ele disse que sua obra é inconfundível. Claro, eu sei que matei a cobra. No entanto, como ele pode ter tanta certeza de que você o matou, não eu? Somos os dois únicos em toda a cidade que usam espadas. Eu não acho. Você tem acesso para invocar a progenie da Águia da Tempestade? Eu não acho. Então, se o corte de lado e o golpe mortal não foram os indícios, isso só deixa uma coisa. A cauda enfraquecida. Quase toda a cauda foi cortada, mas ainda há um pouco de carne enfraquecida perto de suas costas. Um olho experiente notará isso. Você notou, e o balconista também notou. Tudo bem, disse a professora Neria. Isso é legal e tudo, mas por que você quer falar comigo? Você só queria que eu ouvisse suas divagações. Chang respirou fundo. Preciso da sua ajuda, disse ele. Para quê? Minério de afinidade da escuridão de nível 2 médio, disse Chang. Quanto? Perguntou a professora Neria. 2 unidades. Impossível, ela respondeu. Isso confundiu Chang. Ele tinha certeza de que ela era a pessoa que ele deveria contatar. De volta ao Exchange Hall, o balconista havia lhe dado várias dicas. Ele havia dito que precisava de alguém no estágio de comandante para obter o minério. Além disso, seria um grande risco. Portanto, a pessoa deve ter uma forte ligação com Chang. Com essa frase, o balconista disse a Chang que ele precisava de um guerreiro commander-stage em quem pudesse confiar. Então, o funcionário disse que tinha que manter as informações de alunos e professores em segredo. Com isso, ele estava dizendo a Chang que ele deveria procurar um professor. Acrescentar os professores à frase era inútil. Ele poderia simplesmente ter dito que as informações dos alunos seriam escondidas de todos. Por fim, ele disse que apenas o reitor poderia verificar as informações no Exchange Hall. Isso significava que Chang só precisava obter o minério das trevas do professor, e ele poderia comprar qualquer coisa que precisasse no Exchange Hall. Bem, desde que o reitor não fosse inimigo de Chang, mas se fosse, Chang teria problemas maiores. Resumindo, o funcionário disse indiretamente a Chang que havia um professor na escola que estava disposto a fazer algo assim. No entanto, cabia a Chang encontrá-los. Por que impossível? Chang perguntou. Você não me mostrou o respeito básico necessário para me pedir ajuda, disse ela. A quantidade básica de respeito? Chang perguntou confuso. O que ela quis dizer com isso? Ele foi educado, não foi? O que ela quis dizer? Ela olhou para Chang um pouco mais antes de se afastar lentamente. Você pode vir falar comigo de novo quando estiver falando sério, disse ela. A mente de Chang estava enlouquecendo. O que ela quis dizer? Ela queria suborno. Não, ela não parecia uma pessoa que queria ser subornada. Ela também não parecia uma pessoa que gostava de jogar jogos políticos. Ela também não parecia ser do tipo enganador. Espere, ela não parece ser do tipo enganador? Chang pensou. Se alguém mais fraco do que eu pedisse minha ajuda, e eu estivesse teoricamente disposto a ajudá-lo, o que eu menos gostaria que ele fizesse. Foi quando atingiu Chang. No entanto, era arriscado, muito arriscado. Isso também explicava as palavras anteriores da professora Neria. Quando Chang disse que queria o minério das trevas, ela não disse imediatamente que era impossível. Não,
Antes disso, ela perguntou quanto ele precisava. Só quando ele declarou a quantia ela disse que era impossível. Shang respirou fundo. Eu tenho mais do que apenas uma afinidade com a escuridão, disse Shang. A professora Miria parou. Então, ela voltou para o local anterior. Continuar, ela disse. O mínimo que Shang desejaria de tal pessoa era honestidade. Eles deveriam pelo menos ser honestos com ele. Sword Golf Magic. Capítulo 130. Shang respirou fundo. Definitivamente, era um grande risco contar à professora Miria sobre sua afinidade única. No entanto, esta ainda era a aposta mais segura. Em primeiro lugar, a professora Miria já sabia que Shang tinha mais do que apenas uma afinidade com a escuridão, o que significava que ela já sabia que sua afinidade tinha que ser muito especial. Em segundo lugar, a professora Miria já havia dado indiretamente o primeiro passo. Se ela não tivesse dado várias dicas a Shang, ele nunca teria descoberto que a professora Miria tinha uma afinidade com a escuridão. De certa forma, ela testou o intelecto de Shang e também mostrou a ele sua confiança. Ela havia dado o primeiro passo revelando seu próprio segredo. Além disso, a professora Miria provavelmente era a única pessoa que poderia ajudar Shang sem muito risco. O reitor? Shang duvidava que o reitor o ajudasse. O reitor parecia um pai muito rígido para Shang. Se Shang pedisse ajuda a ele nesse assunto, não apenas o reitor não o ajudaria, mas provavelmente até chamaria Shang de fraco. Era responsabilidade de Shang se tornar mais poderoso. O fato de lhe ter permissão para estudar nesta academia já era uma ajuda mais do que suficiente. No momento, tenho 4 afinidades puras, disse Shang. Isso é impossível, disse a professora Miria, mas não acredito que você esteja mentindo. Prove. Shang apontou para o lado e seu braço brilhou com um pouco de luz por um segundo. Felizmente, eles estavam sozinhos agora. Shang confiava na capacidade da professora Miria de perceber se alguém tentava espioná-los. A professora Miria não ficou chocada com a luz. Ela já havia antecipado que Shang também tinha afinidade com a luz. Por quê? Porque ela sabia que Shang devia ter uma afinidade mista que não poderia ser coberta com materiais mistos, como uma afinidade venenosa. Em sua mente, uma fusão de luz e trevas fazia mais sentido. No entanto, quando a professora Miria viu o braço esquerdo de Shang, seus olhos se estreitaram. O braço esquerdo de Shang encolheu. Isso definitivamente não era normal. Eu pensei que você tinha uma afinidade mista, disse ela. Parece que me enganei. O que você quer dizer? Shang perguntou, interessado em seus pensamentos. As afinidades não prejudicam o usuário, disse ela. Afinal, uma afinidade é algo com o qual você tem grande compatibilidade. Alguém com afinidade com fogo não será tão danificado pelo fogo nem por seu próprio fogo. No entanto, seu braço foi danificado pela liberação de Lich Mana. Isso não é normal, disse ela. Como isso normalmente funcionaria? Shang perguntou. Alguém com afinidade leve pode curar os outros e a si mesmo, explicou ela. Eles convertem o mana em seu corpo e mente em Lich Mana. Isso significa que eles podem liberar Lich Mana enquanto tiverem neutral mana sobrando em seu corpo. Mas você usou sua própria energia vital, ou pelo que parece, a energia vital em seu braço esquerdo. Isto não é normal. As afinidades sempre usam apenas o mana acumulado em seu corpo e mente, não sua energia vital. A professora Miria avançou e estendeu a mão para Shang. Vá curar seu braço. Você também pode me mostrar as peculiaridades de sua afinidade com a escuridão. Shang assentiu e segurou o braço da professora Miria. Então, ele usou seu Darkness Absorb para absorver um pouco de sua energia vital. Eu não sou fraca, ela comentou. Quero ver se sua afinidade com a escuridão também tem um efeito colateral negativo. Se tiver mostre-me. Shang assentiu e absorveu mais da energia vital da professora Miria. O braço de Shang inchou e ele a soltou. Quando a professora Miria viu o braço esquerdo de Shang, ela franziu as sobrancelhas. Como esperado, você absorve diretamente a energia vital sem convertê-la em mana.
O equilíbrio da energia vital dentro do seu corpo é importante. Muito pouco e você sucumbirá lentamente a muitos ferimentos minúsculos que aparecem por todo o corpo. Demais, e você vai explodir. O braço de Shang estava perto de explodir, mas ainda não havia cruzado o limiar. Suas afinidades com a escuridão e a luz se transformaram em um controle sobre a energia vital, disse a professora Niria enquanto penteava os longos cabelos com os dedos, os olhos distantes. No entanto, a parte mais chocante é que suas duas afinidades não interagem com mana, o que deveria ser impossível. Todas as afinidades interagem com mana. Mana é o próprio meio que torna essas transformações possíveis. No entanto, suas afinidades de luz e escuridão não interagem com ele de forma alguma. Naquele momento, Shang apontou o braço esquerdo para o lado. Então, ele lançou um Fire Blast. A professora Niria foi tirada de seus pensamentos quando sentiu uma grande quantidade de Fire Mana deixar o corpo de Shang. Ao mesmo tempo, ela também notou que o braço esquerdo de Shang agora estava cheio de Ice Mana. Então, Shang desencadeou um Ice Blast. O braço de Shang ficou gravemente ferido, mas a energia vital adicionada dentro de seu braço esquerdo estava sendo usada para curá-lo agora. Em apenas um único segundo, o braço esquerdo de Shang estava em sua melhor condição novamente. A professora Niria precisou de muito tempo para reagir após testemunhar as habilidades de Shang. Chocante, ela sussurrou. Suas afinidades de fogo e gelo também não interagem com o mana dentro do seu corpo. Eles só interagem com o mana dos arredores. A professora Niria estreitou os olhos enquanto penteava o cabelo. Isso deveria ser impossível. As afinidades são justamente a transformação do seu próprio mana em diferentes manas. No entanto, suas 4 afinidades não afetam seu mana de forma alguma. De certa forma, isso nem se enquadra na definição de afinidade. De acordo com a definição de afinidade, sua afinidade não pertence a você. Afinal, ele não interage com sua mana. Pelo que vi, você basicamente só conta como médium. Você é algo que transforma o mana ao seu redor em outra coisa. Talvez você seja o Affinity? Shang sentiu que a professora Niria estava no caminho certo, mas ele também não tinha certeza do que ela estava pensando. Suas palavras eram muito abstratas. Ou talvez, como sua afinidade não interage com sua mana, mas com a mana do mundo, essa afinidade é a afinidade do mundo. E você é apenas a mão dele. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.